Fala galera, tudo bom? Meu nome é Ricardo, sou aluno da Escola da Nuvem e o objetivo desse vídeo hoje é a gente criar uma instância Amazon S2 utilizando o ambiente do Canvas, tá? Que é um ambiente concedido ali pela Escola da Nuvem para que seus alunos possam realizar suas atividades, seus laboratórios. O Canvas foi cedido pela AWS, a Escola da Nuvem, que por sua vez passou aos alunos. E não vai mudar em nada, tá? Ao console dos clientes mesmo. Caso você queira abrir sua própria conta na AWS, você pode fazer isso. A diferença aqui do Canvas é que, como eu já disse, é para alunos e não vai gerar custo nenhum dos serviços que eu for utilizar aqui, tá bom? A gente tem aqui o roteiro do nosso ambiente do Canvas. A gente vai seguir um roteiro para criar essa máquina da Amazon EC2, porque o objetivo também é que a gente aprenda a ler as documentações e crie nossos serviços de acordo com o que está nas documentações, tá bom? Então a gente tem ali treinando essa parte também da leitura de documentação. Por isso a gente vai seguir todo o passo a passo aqui que já está aqui, tá bom? Então a gente vai iniciar. Eu queria falar um pouquinho sobre o que é o EC2, né? O Amazon EC2 é um serviço web que fornece capacidade computacional redimensionável na nuvem. E neste laboratório nós vamos ter uma visão geral sobre como redimensionar, gerenciar e monitorar uma instância do Amazon S2, tá bom? Para não ficar muito longo esse vídeo, e eu vou pular não vou pular algumas etapas, mas eu não vou traduzir todas as etapas, tá bom? Vou traduzir aquilo que a gente precisa. Como dica para quem vai usar aqui o Canvas, a melhor forma é deixar em inglês, porque às vezes quando você vem aqui traduz para o português, algumas tasks mudam de ordem, tá vendo aqui task 1, task 2, elas acabam trocando de ordem quando você muda para o português e você não vai perceber, tá bom? Para a gente não ter nenhum contratempo com isso, eu vou deixar em inglês, vou traduzir as partes que foram necessárias para a gente continuar. Tudo bem? A gente vai ver aqui o que ele pede primeiro. Toda essa parte aqui eu já fiz, tá bom? É só de iniciar o ambiente Canvas. Ele tá vermelhinho aqui, ó, AWS aqui. Ele fica vermelhinho quando a gente abre. A gente vai apertar Start Lab. Ele gera um tempo. Tem 53 minutos para a gente realizar esse exercício. Não precisa mais do que isso, ó, 45 minutos aproximadamente para completar, né? Quando ele tá verde, a gente dá um clique aqui e ele abre o console aqui simulado, tá? Mais uma vez, é simulado, mas idêntico, não muda em nada ao console mesmo para clientes da AWS, tá bom? Não vai mudar em nada. A única coisa que vai mudar é porque cada laboratório ele tem algumas limitações para a gente não sair criando tudo também o que a gente quer, mas ele tem tudo necessário para a gente realizar a nossa atividade, tá bom? Por isso a gente não vai fugir da nossa atividade. Vamos começar então, né? Ele pede aqui, ó, na task 1 para que a gente vá até o launch da EC2, que é o que a gente vai fazer. Aqui a gente pode ir diretamente aqui, porque é os visitados recentes, tá bom? Mas eu vou por aqui, porque de vocês provavelmente não vai estar aqui os resultados, os recentes. Então a gente pesquisa aqui EC2, o serviço aparece aqui, a gente clica nele e ele vai carregar, tá bom? A gente vem aqui em instâncias, observa que não tem, ó, nenhuma instância, não há instâncias criadas. Aqui quando a gente criar nossa primeira instância, que são máquinas virtuais ou servidores virtuais, elas aparecerão aqui, tá bom? Aqui do lado direito vai ficar todo o menu e submenu desse serviço que a gente está utilizando, tá bom? No caso, se fosse um outro serviço, seria outras opções aqui. E o roteiro diz pra gente que a primeira coisa que a gente deve fazer é clicar aqui, ó, escolher Launch Instance. E a gente vai aqui, ó, Launch Instance, tá bom? Vamos criar a nossa primeira máquina virtual na nuvem. Olha que interessante. E o laboratório aqui nos diz que lá em names e tags, name tags, o name do nosso laboratório a gente deve colocar web server, porque a gente vai criar um web server, tá bom? E a gente vai fazer esse teste do web server funcionando diretamente na nuvem. Então tá aqui, ó, name tag, a gente vai colar aqui
web server nome. Essa parte aqui é chamada de AMI, tá? Que são imagens de máquina da Amazon. Elas são os sistemas operacionais que rodarão nas nossas instâncias, tá bom? Então a gente tem uma diversificação de sistemas operacionais aqui, ó. Temos o Debian, temos o Red Hat, Microsoft, Ubuntu, macOS. Então você consegue criar a sua máquina virtual e consegue instalar qualquer sistema operacional que você quiser, tá bom? Mas a gente vai seguir o que está proposto aqui na nossa documentação. Ele está pedindo para a gente escolher a nossa AMI e aqui ele vai dar algumas explicações sobre o que é a AMI, mas é basicamente isso que eu falei. E aqui ele está pedindo para a gente a imagem de máquina da nossa instância vai ser essa aqui, ó, Amazon Linux 2. Então a gente vai copiar aqui só para mim não ganhar tempo, tá bom? Vou colar aqui para procurar ela, Amazon Linux 2. Dá um enter aqui, olha, veja que apareceu aqui, ó, Amazon Linux 2 AMI, tá bom? Então é essa aqui que a gente vai selecionar. Ela está selecionada aqui embaixo. Aqui tem algumas informações, tá? Você pode ficar à vontade para ler. Eu vou correr um pouquinho para o vídeo não ficar tão grande. Aqui Instance Type, vamos ver o que ele pede. Ele fala aqui, ó, Instance Type, a gente vai selecionar T3 Micro, tá bom? Que é o tipo de configuração do nosso hardware. Nosso hardware ele vai ser virtualizado na nuvem para a gente conseguir criar nosso web server, tá bom? Então ele pede para a gente criar um T3 Micro, a gente vai procurar aqui. T3 Micro. E o T3 Micro ele traz algumas configurações de hardware pra gente. Ele traz, ó, 2 CPU, traz 1 GB de memória RAM e traz a EC2 por si só já traz um armazenamento já padrão, tá? De 8 GB. A gente vai alterar lá na frente, mas a gente fala disso depois. Então, basicamente é isso aqui, tá? O Instance Type você vai trazer uma configuração de hardware aqui para sua máquina. Tem várias. Aí eu poderia aumentar a CPU, poderia aumentar a memória RAM, de acordo com o que eu precisasse para o meu uso, de acordo com o que a minha máquina virtual fosse precisar, tá bom? No momento isso aqui vai atender a gente, então a gente vai deixar assim, igual pede no roteiro. Vamos ver o que aqui ele fala de par de chave aqui, keypar. Olha aqui, keypar. Ele fala que a gente vai escolher, a gente vai selecionar essa opção aqui, ó. Tá bom? A gente vai continuar sem uma keypar. Ele fala aqui que não é recomendado. Por quê? Porque o par de chave é uma chave que a gente cria para acesso remoto de fora do console. Ou seja, eu poderia, se eu estivesse usando um Linux, por exemplo, eu poderia acessar do meu CMD, do meu terminal, tá? Do meu Bash Linux, a minha máquina EC2. Então eu precisaria gerar um par de chave para isso. E ele fala que não é recomendado aqui porque se você não criar seu par de chave nesse exato momento, depois que você cria sua instância, você não vai conseguir mais fazer o seu par de chave. Então, se você vai fazer esse tipo de acesso, que não é uma boa prática, tá bom? Porque a própria console da AWS oferece ferramentas para que a gente possa estar acessando essas máquinas virtuais. Mas aí fica por sua conta e risco, tá bom? Aqui no nosso laboratório ele diz pra gente não criar, então eu não vou criar, vou prosseguir. Mas vale a pena vocês darem uma olhada e também futuramente a gente vai conectar usando um par de chave para vocês verem como é que é. Agora ele pede aqui configuração de rede, tá? Configuração de rede. Ele está explicando um pouquinho aqui do que é a VPC, vamos traduzir aqui. Ó, a VPC indica em qual nuvem privada virtual você deseja executar a instância. Você pode ter várias VPCs, incluindo diferentes para desenvolvimento, teste e produção. E ele está pedindo para a gente clicar no botão Edit. A gente vai escolher uma VPC, tá?
que se chama Lab VPC. Vamos ver aqui. A gente vai clicar aqui, ó, Edit. A gente vai aqui em VPC, a gente vai escolher aqui, ó, Lab VPC. A gente não vai entrar no mérito ainda do que é uma VPC certinho, ou a gente não vai criar uma VPC agora. Terão outros laboratórios em que a gente vai fazer isso, tá bom? Então, só basta a gente seguir o laboratório para a gente criar a nossa instância. Mas a gente vai ver isso aqui ainda mais para frente. Aqui ele não pede para a gente mexer, a gente deixa igual. Aqui em Security Group, ele pede para a gente dar esse nome aqui, ó. Então a gente vai copiar. A gente vem aqui, ó, Security Group Name, a gente vai tirar isso que tá e vai colocar o que a documentação pede. Em descrição, a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? A gente vai copiar aqui e a gente vai mudar o nome também. Aqui em Balde Security Group Roles, ele pede pra gente remover. A gente vem aqui e remove o que ele está pedindo, ó, em balde Security Groups Roles. A gente vai remover, tá bom? Vamos seguir direitinho o que está falando aqui. Aqui ele está falando do storage, que é o armazenamento da nossa máquina, porque a nosso servidor web, o nosso computador aqui é virtualizado, é como se fosse um computador local que a gente usa mesmo, um desktop, um notebook. E nos nossos computadores eles têm um armazenamento, eles têm um HD, eles têm um SSD. Então o computador virtual também precisa de um SSD, tá bom? A gente não pode esquecer disso. E basicamente o que ele fala aqui é que no momento a gente não vai configurar, a gente não vai mexer, tá bom? A gente vai deixar padrão, o armazenamento aqui do jeito que tá. A gente vai deixar default padrão. Ele vem com 8 GB. A gente vai aprender a alterar isso aqui daqui a pouco, mas por enquanto vamos deixar assim. A gente vai configurações avançadas, aqui detalhes. Ele pede para a gente expandir essa aba aqui. Vamos expandir aqui a aba. E uma coisa bem interessante é que a gente vai ativar uma proteção contra um encerramento acidental dessa máquina, tá bom? Porque a opção Termination aqui dentro do console da AWS ela não diz respeito a só desligar uma máquina. A partir do momento que você dá um Termination numa instância, numa máquina virtual, você exclui a máquina virtual, você perde todo o seu trabalho. Então aqui a gente vai ativar essa proteção para garantir que a gente não exclua acidentalmente essa máquina. Aqui tá bem fácil porque a gente vai ter só uma instância rodando, mas aí imagine aí um ambiente de produção, né, que tem muitas máquinas rodando, tem 50 máquinas rodando e sem querer ali você seleciona uma máquina errada e exclui ela. Então isso aqui é uma proteção a mais para que você se atente, tá bom? A gente vai marcar essa proteção agora aqui na aba Details. A proteção tá aqui, ó, Termination Protection. A gente vai procurar, tá aqui, ó. Esse aqui a gente vai habilitar. Pronto, a minha máquina está protegida contra uma exclusão acidental, tá bom? E no mais ele pede para a gente deixar igual e pede também que lá em User Data, que é esse campo aqui, tá bom? Ó, User Data, a gente cole esse script aqui, porque a nossa máquina virtual ela vai iniciar e a gente basicamente está instalando um serviço HTTPD, que é um serviço Apache, para rodar uma página web, que é por onde a gente vai fazer o nosso teste o nosso teste do web server, ver se ele está funcionando. A gente vai abrir uma aba do navegador, vai digitar o IP público dele e ele vai ter que retornar essa mensagem aqui que está hospedada no nosso serviço, tá bom? Então a gente vai copiar nosso script aqui. A gente vai colar aqui onde ele pediu, tá? Eu poderia subir qualquer outro script usando aqui, tá? Um script que já tivesse salvo ali no bloco de notas, ou enfim. Ou poderia escrever aqui também um script, tá bom? Conforme o serviço que eu quisesse instalar dentro da minha instância. Não é obrigatório, você poder fazer isso depois, tá? Depois da instância criada, mas aqui também a gente já ganha um tempinho já, tá bom?
a máquina já vai subir e instalar esse serviço para a gente, se a gente precisar se preocupar com isso. E no demais, ele está falando isso aqui que eu falei agora há pouco, o que é que o script está fazendo, né? Que é instalando o serviço Apache aqui, ó, HTTPD, configurando e deixando a nossa página web pronta para ser acessada. Ele pede para a gente criar. Vamos dar aqui um launch instância aqui, ó. Vamos criar a nossa instância. E geralmente não demora muito, ó. Já criou. A gente vai aqui em ver instâncias. Bom, a gente vai dar aqui, ó, um refresh e tá aqui, ó, nossa máquina web serve já rodando, tá bom? Ela tá inicializando, a gente vai esperar mudar o status checks dela aqui, mas enquanto isso ela já tá ligando e instalando todo aquele serviço lá que a gente pediu no script. Aqui o laboratório, ele fala do status dela, que está pendente, fala que está rodando. Ele pede para a gente selecionar a caixinha da nossa máquina aqui, web serve, e observar os detalhes. A gente vai fazer isso aqui agora, ó. Selecionou aqui, né, ó, instância, e os detalhes aparecem aqui. Aqui ele nos mostra o IP público, que é por onde a gente vai acessar nosso servidor web, a nossa página que está hospedada no nosso servidor web, tá? Aqui tem o IP privado. Aqui eu tenho o ID da minha instância, que é criado automaticamente pela AWS, tá bom? Não preciso me preocupar com isso. E eu tenho outras informações, ó. T3 micro, que é do instance type, tá? É o tipo da instância. E vale a pena vocês darem uma olhada depois, tá? E tem outras abas aqui de monitoramento, que vai ver a CPU, o uso da CPU, o uso de rede e o uso de outro tipo de hardware que a gente está usando ali também. Security, rede, armazenamento. Tá aqui o nosso armazenamento de 8 GB, ó, que é chamado de EBS, tá bom? E é isso. Vamos ver o que o laboratório pede aqui. Ele pede para que a gente observe se o status check já tá desse jeito aqui, tá bom? Que é quando a máquina pode ser usada. O interessante aqui é que o importante é que você não esqueça de dar aqui refresh, tá? Porque ela não vai aparecer automaticamente aqui. Não vai aparecer automaticamente aqui. Então de vez em quando a gente tem que dar um refresh, tá bom? Para todos os serviços, sempre é bom você dar um refresh, não ficar esperando, olhando somente, porque às vezes não vai subir automático sem que você dê um refresh. Tá, ele está iniciando aqui, vamos ver o que o laboratório pede mais aqui pra gente. Vamos traduzir aqui. O monitoramento é uma parte importante para manter a confiabilidade, a disponibilidade e o desempenho de suas instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud, o Amazon EC2, e de suas soluções AWS, tá bom? Vamos traduzir aqui. Selecione a instância marcando a caixa ao lado da instância e navegue até a parte inferior da tela, até a guia verificação de status. É basicamente isso que a gente fez aqui. Verificação de status. Ok. Vamos dar um refresh aqui. E aqui, ó. Agora a minha máquina, a minha instância C2, ela está totalmente ligada, né? E tá com nossos serviços rodando. A gente vai já fazer o teste para ver se está realmente assim, tá bom? Aqui nessa parte ele está pedindo para a gente tirar uma foto, um screenshot aqui do nosso sistema operacional, tá bom? A gente vai aqui selecionar a máquina, vai em Action, vai aqui Monitor, Trouxbush e Get Screenshot. A gente vai pegar uma foto da nosso sistema rodando, tá bom? Olha aqui, a gente tem um Amazon Linux 2 rodando, tá? O nosso sistema operacional ele não tem uma interface igual o Windows, esse Windows aqui que eu estou usando. A interface dele é assim só, tá bom? Só essas informações do sistema operacional e um cursor piscando, onde eu vou executar os meus comandos.
mas eu poderia ter qualquer interface aqui de acordo com o sistema que eu instalei lá, de acordo com a AMI que eu escolhi, tá bom? Isso é só uma foto só para mostrar como é que ficaria caso eu ligasse o monitor direto nessa instância que está rodando. A gente vai dar um cancelo aqui, não vou salvar essa imagem. A gente fez essa parte que ele pediu, cancelou. Ele dá um parabéns aqui, né? Porque a gente monitorou a nossa instância. E agora ele pede pra gente fazer um primeiro teste aqui. Tá, a gente vai fazer um teste aqui da nosso servidor web. Para que eu tenha acesso à minha página hospedada no meu servidor web, eu vou copiar meu endereço IP público, vou abrir uma nova aba no navegador, vou colar meu endereço IP e tecnicamente era para minha página com a mensagem escrita lá no meu script ser exibida. Porém, ela não vai ser apresentada, ela vai dar timeout, tá bom? Por quê? Porque na hora de criar nosso grupo lá, na hora de criar os nossos VPC, tem uma parte muito importante que é chamada de inbound roles, tá bom? Fica dentro de security groups. Os inbound roles são regras de entradas que a gente cria para acessar a nossa máquina. A gente poderia criar regras de entradas SSH, regras de entradas pela porta 80, que no caso é a que a gente vai fazer para poder acessar essa nossa instância de fora, tá bom? Então, olha aqui, ela não vai achar da tal timeout porque não tem essa regra criada. Então, o laboratório pede que a gente vá criar essa regra agora. Ele pede que eu vá procure security group primeiramente, tá? Aqui no lado esquerdo a gente vai procurar security group. Aqui, ó, security group. Dentro de security group ele pede para a gente marcar a caixinha aqui do Web Service Security Group que a gente criou, tá aqui o Web Service. A gente criou, selecionou ele na criação da instância, porém a gente não definiu nenhuma regra, tá bom? E a gente vai criar aqui, ó, as regras de entrada, tá bom? Se fosse regra de saída seria aqui, mas é regras de entrada. A gente vai seguir aqui o laboratório. Clica em regras de entrada e editar regras de entrada. Vou adicionar uma nova regra de entrada. E como eu quero acessar o meu serviço que está hospedado no meu servidor web através da internet, através de uma aba do meu navegador, eu tenho que habilitar a porta HTTP, tá bom? Tenho que habilitar a porta 80. Aqui eu vou dizer para a minha regra o seguinte: qualquer IP, todo IPv4 vai poder acessar esse meu navegador, vai poder acessar essa minha página web. Eu poderia marcar aqui como somente o meu IP, aí eu só poderia acessar aqui literalmente da minha casa mesmo, entendeu? Mas eu vou permitir que de todo lugar acesse, porque é uma página web, é um site, é um blog, e eu preciso que todo mundo tenha acesso, tá bom? Então vai nessa opção aqui. Aqui eu colocaria uma descrição, caso eu quisesse, para identificar o que essa regra está fazendo. Não vou colocar, tá bom? O laboratório não pede que a gente faça isso. Só que a gente escolhe HTTP e que todo IP tem acesso. A gente vai salvar aqui e foi aplicado com sucesso. A gente vai voltar aqui, agora tem uma regra criada. Uma regra que permite que todo IP enxergue a página que está no meu web server. Está aqui, ó. O que estava escrito lá naquele nosso script foi hospedado na nossa instância, no nosso web server e está sendo exibido aqui pelo meu navegador, tá bom? Nesse exato momento, se você estivesse ao vivo comigo no caso, você digitasse também esse mesmo IP público aqui, você veria essa mesma página. Poderia ser um site, poderia ser uma aplicação web. Mas nosso servidor, esse servidor aqui que está nesse endereço, está hospedando essa página aqui, uma página simples somente para teste, tá bom? Vamos avançar aqui para que não fique muito longo, tá bom? E aqui ele dá um parabéns pra gente. Vamos traduzir. Ele fala: parabéns, você modificou com êxito seu grupo de segurança para permitir o tráfego HTTP em sua instância do Amazon EC2. Olha que legal.
A gente vai para a instância 4 aqui, desculpa, para task 4, em que ela nos pede o seguinte. Vamos traduzir, tá bom? À medida que as suas necessidades mudam, você pode descobrir que as suas instâncias é superutilizada, muito pequena, ou subutilizada, muito grande. Nesse caso, você pode alterar o tipo de instância. Por exemplo, se uma instância T3 micro for muito pequena para a sua carga de trabalho, você poderá alterá-la para uma instância M5 Medium. Da mesma forma, você pode alterar o tamanho de um disco. Tá, aqui a gente vai fazer umas alterações na nossa máquina, tá bom? A gente vai tirar ela, a gente vai mudar o instance type e a gente vai aumentar o disco, a gente vai aumentar o gigabyte do nosso disco. O que ele está pedindo? Para a gente selecionar aqui, ó, a nossa EC2, a gente vai em instâncias, aqui, sempre se localizem aqui, tá? No menu esquerdo. Aqui fica todo o menu e submenu do serviço que a gente está mexendo. Instância, já está selecionada. Ele pede para eu fazer agora, ó, parar a instância. A gente vai dar um stop, a gente vai desligar, tá? Não confunda aqui com terminar. Mais uma vez, quando eu escolho terminar a instância, eu estou excluindo essa instância. A minha página web se perde. Se eu tiver dados dentro dessa instância, dentro desse servidor, também vai se perder. Então, mais uma vez, a gente vai parar a instância, dar um stop, tá? Apenas desligar a instância. Leva alguns segundos, minutos para ela desligar, tá? Se a gente for aqui tentar acessar, ele já vai dar não vai encontrar a página, porque a instância começou a desligar e não vai ter acesso, tá bom? E vai demorar um pouco aqui até aparecer. Enquanto isso, a gente vai avançar aqui no laboratório. Pediu pra gente stopar a nossa máquina. E agora ele pediu pra gente vir aqui, ó, Instance Type. A gente vai em Action, configuração de instância. Aqui, ó, Action, configuração de instância. E a gente vai na opção Instance Type. Instance Type. Vamos lá. Olha, ainda não está disponível aqui. Vamos ver aqui se já desligou. Stopando. Vamos lá de novo. Instância, configuração da instância. Agora aqui, ó. Instance Type Change. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar o nosso tipo de instance type aqui. Nosso tipo de instância, tá bom? De T3 micro para T3 small. A gente vai melhorar nosso poder computacional. A gente vai procurar aqui o T3 small. Eu poderia só digitar lá, mas eu vou procurar aqui, que assim você fica de olho nos outros tipos de instância que existe aqui também, tá? Digitar aqui para ser mais rápido mesmo. Ele pede uma T3 small, tá vendo? Cliquei aqui T3 small, ele vai mostrar aqui, ó, T3 small, T3 micro, desculpa, e T3 small. Ele vai mostrar uma comparação dos valores, ó. Essa máquina ela cobra 0,014 dólares por hora que está rodando. T3 micro, essa aqui já cobra um pouquinho mais, ó, 0,208 por hora. E elas continuam com o mesmo processador, tá? Com a mesma quantidade de núcleos processador, mas ó, a memória RAM aumenta mais, aumenta para 2 GB. Era 1 GB antes, agora vai ficar 2. E é isso. Eu poderia aumentar o meu poder computacional de acordo com o que eu precisasse, porque eu pago pela demanda, pelo uso. Se eu precisar de muito poder computacional, eu vou colocar mais poder computacional. Se eu não precisar disso, se for uma página simples, então eu vou diminuir o meu poder computacional, diminuindo assim também a minha despesa com minha máquina na nuvem, entendeu? Aí a gente vai dar um apply aqui, tá? Vamos aplicar. Vamos ver aqui o que a
laboratório pede. Essas informações aqui são importantes. A informação importante aqui é que a nossa máquina precisa estar desligada, tá bom? Pra gente fazer esse tipo de alteração. Se ela não desligar, a gente não consegue mudar o instance type dela e a gente não consegue mexer no HD dela, porque imagina uma máquina física com HD. Se você desliga o HD de um computador ligado, dá ruim, né? Um HD onde o sistema está instalado ali. Então é o volume raiz da máquina. A gente vai dar aqui agora, a gente vai em volumes, Elastic Block Store. A gente vai mudar de 8 para 10 GB, tá bom? Tá aqui, tá pedindo aqui, ó, 10 GB o tamanho que a gente vai colocar. Action, Modify Volume. A gente vai aqui em Action, a gente vamos voltar aqui. Não, desculpa, tá? Confundi. A gente vai primeiro em volumes, que fica na opção Elastic Block Store, EBS, aqui do lado, ó. A gente vai aqui, ó. Aqui, ó, Elastic Block Stores, volume. O nosso volume é esse aqui, de 8 GB, tá? Que é padrão. A gente seleciona ele aqui, aí sim a gente vem em Action, a gente vem Modify Volume e simplesmente a gente vai colocar um 10 aqui. Poderia usar a setinha, posso escrever. Aqui é o tipo de volume, tá? Ele tá usando um SSD aqui, eu poderia colocar algum outro, tá bom? Mas a gente vai deixar nesse que tá aqui. A gente só vai aumentar a capacidade dele para 10 GB. Então, Modify. Tá 8 GB aqui, né? Mas aí você vem aqui, ó, já dá um refresh que vai carregar. Ele pede para a gente ligar a nossa instância. E depois a gente vai testar essa proteção aqui contra a exclusão acidental. A gente vai aqui em instâncias. Ainda dá T3 aqui, porque a gente tem que dar um refresh, tá? Ela mudou para T3 Smell, tava T3 Micro. Agora a gente vai aqui, ó, instância State e vai dar um Start Instância. Ó, já ficou pendente aqui o meu State Instância. Vamos dar uns segundinhos aqui para minha instância subir. Ó, passou para rodando, tá bom? Inicializando. Aqui, ó, o último teste que eu tentei fazer. Não encontrou a página porque ela estava desligada. Não sei o que o laboratório pede. Tá, enquanto a nossa instância liga, a gente vai fazer esse teste aqui, tá? Contra a exclusão acidental. Ele pede pra gente instância state e terminar a instância. Porque por mais que que a instância esteja iniciando aqui, eu posso excluir ela, tá bom? Então eu vou tentar aqui, ó, terminar a instância. E se eu der um terminate aqui, olha a mensagem aqui, ó, falha. Falha ao terminar a instância. A instância, aí ele me dá o ID da instância, tá? Que tá aqui, o ID que a AWS criou. Não pode ser terminada. Para que consiga terminar ela, eu preciso modificar a configuração que impede isso, tá bom? Então a gente vai já fazer isso. A gente fez esse teste, você viu que é impossível eu excluir essa instância com essa proteção ativada. Então ele pede para a gente ir em Action, configuração de instância e desativar a proteção. É o que a gente vai fazer. Já está inicializando. Enquanto isso, eu já vou fazendo essa outra etapa, tá? Vamos em Action, configuração de instância, aqui, ó, proteção. A gente pode observar aqui, ó, que ela está habilitada. A gente vai desabilitar. Ele dá um aviso aqui que eu desabilitei essa proteção, tá? Que está sem proteção nenhuma. E se eu for excluir essa instância, se eu for terminar ela, eu vou perder tudo. A gente está ciente disso. É para teste mesmo, tá bom? Mas em produção você tem que ter bastante atenção. Vamos ver aqui se nossa instância já inicializou. Nossa instância já inicializou. A gente desabilitou já a proteção aqui. Já deu um salvar. Aqui ele está pedindo para a gente terminar a nossa instância, tá bom? Eu vou fazer o último teste aqui.
depois de ligado ela, depois de ter modificado o disco, ter modificado o instance type dela, ter melhorado o hardware, por assim dizer, né? Que a única coisa que melhorou mesmo de fato foi só a memória RAM, como a gente viu. E bingo, ele não vai conectar. Ele não vai conectar por quê? Eu esqueci esse detalhe de falar para vocês. Toda vez que eu desligo ou reinicio uma instância do Amazon EC2, o meu IP público muda. Ó, se vocês observar aqui, o IP público que está aqui e o IP público que está aqui é diferente, ó. 35, 90, 66, 221. Se a gente for aqui, ó, é 34, 221, 13, 0. É um outro IP. Bom, toda vez que você reiniciar ou desligar a sua instância, o IP público vai mudar. E eu preciso do novo IP público aqui para poder acessar a minha página web que está hospedada no meu servidor. Olha aí. Ah, mas por que isso acontece, Ricardo? Basicamente a AWS ela tem um serviço que aqui, ó, em rede, configuração, segurança em rede, ela tem esse serviço aqui que é chamado de IPs elástico, tá bom? Você pode configurar um IP elástico para sua instância e esse IP não vai mudar. Você pode estopar a sua máquina, você pode reiniciar e esse IP vai permanecer. O que é interessante para uma página web, né? Já que não pode estar mudando todo o tempo. As pessoas precisam acessar. Se ficar mudando, as pessoas vão perder a conexão aí, isso vai afetar desempenho, isso vai afetar aí o seu, se for um aplicativo de vendas, por exemplo, vai afetar a sua empresa, tá bom? Então, só lembrando disso aqui, tem esse adendo, tá bom? Tinha esquecido, mas a gente já falou sobre isso aqui. E por último, ele pede para a gente terminar de fato já com a nossa proteção desativada. Instância selecionada, eu venho aqui, ó, instância state e terminar a instância. Ele vai me dar um aviso e ele está me falando aqui que meu EBS vai ser excluído, que é o meu Elastic Block Store, tá bom? Que é meu HD ou meu SSD virtual que foi criado e atachado a essa instância, já que a instância não vai existir mais. O volume também não vai existir, tá bom? Então a gente vai terminar e deu um sucesso aqui, ó. Não houve impedimento, não houve uma mensagem de falha. Se eu der um refresh aqui, ó, a máquina está desligando e em alguns minutos ela vai sumir daqui, tá bom? Ela não some de imediato, ela vai continuar aqui por alguns minutos. Mas se eu vir aqui no meu dashboard do EC2, já vai mostrar que não tem mais instância rodando, vai mostrar que o volume ainda está aqui, mas ele vai sumir, claro. E é isso. A gente finalizou, tá aqui, ó, laboratório completo, tá bom? A gente cumpriu todas as tasks do nosso laboratório. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar direitinho, né? Lembrando que eu sou aluno, eu estou gravando esse vídeo para ajudar com o meu conhecimento de quem busca por esse tipo de conteúdo e quem tenha dúvidas de usar o Canvas, né? Que é o laboratório, que é o ambiente cedido pela Escola da Nuvem, tá bom? Esse é o primeiro, eu farei outros laboratórios, então a gente se vê em breve. Falou, galera!